Vamos mostrar agora como é que foi o dia de campanha na TV e no rádio, mostrando os destaques dessas campanhas na mídia eletrônica. A gente começa com a estratégia do PT. Luiz Inácio Lula da Silva abriu o seu filme de campanha relacionando Bolsonaro à pedofilia. O filme relembra quando o presidente disse admirar Alfredo Stroessner, ditador paraguaio, conhecido também por casos de pedofilia. Logo em seguida, a reportagem mostrada pela campanha do PT dá ênfase à participação de Lula no Flow Podcast da última terça-feira, ao registrar recordes de audiência na internet e a permanência no topo dos assuntos mais comentados do mundo no Twitter. O filme trouxe também trechos de Lula no Flow, divididos nos pontos em que foram destacados, como fake news de Jair Bolsonaro, economia, Brasil do futuro, educação é investimento, a verdade venceu e agora é Lula. Esse pode ter sido um ponto importante, né, Caio? A participação de Lula e com essa audiência que foi realmente bem grande nesse podcast que tem bastante penetração. Sim, e devem ter mais participações, né? Eu tinha uma apuração que a Janja, né, a Janja da Silva, mulher do Lula, está organizando um encontro com influenciadores também para colocar essa questão da candidatura dele, talvez até ele dar uma entrevista novamente para esses influencers, né? Esse podcast bateu recorde, se não me engano, mundial até, né? Pelo menos foi o que eles... Mais de 1 milhão ao mesmo tempo. Isso, foi o que eles divulgaram, né? E é uma estratégia até nova, né? Nas eleições de 18, nós não tínhamos isso, né? Essas entrevistas para esses influenciadores, né? E a campanha batendo novamente na questão da pedofilia, né? O filme, a propaganda abriu com essa lembrança do movimento de Jair Bolsonaro em relação àquelas meninas venezuelanas. Márcio, eu confesso que eu não assisti, porque hoje tinha um monte de coisa para apurar, mas saindo daqui eu vou assistir porque eu fiquei curiosa para ver como é que o PT abordou isso para escapar da proibição do TSE e ainda assim voltar com esse assunto, porque como a gente já disse aqui várias vezes, é um assunto delicadíssimo para Bolsonaro, porque pega no valor muito importante para ele, que é a família, um valor importantíssimo para o eleitor dele, para esse eleitor também que está bastante indeciso, esse eleitor de classe média baixa, e a tendência é que o PT explore esse assunto ao máximo. Eles estavam até pedindo ao TSE para explicar os limites, né, Caio? Eu não sei se já saiu essa decisão, de o que eles poderiam falar para usar mais a questão da insinuação de prostituição das meninas venezuelanas do que exatamente da pedofilia. Então, a gente precisa ver como é que o PT vai navegar aí nessas proibições da justiça eleitoral, mas eles não vão deixar esse assunto morrer. E associa, né, Márcio, o elogio que Jair Bolsonaro fez ao ex-ditador paraguaio a essa história, justamente para dar um ar ali de alguma coisa relacionada à pedofilia sem fazer uma acusação direta. E as histórias sobre o ditador paraguaio, elas são absolutamente macabras, bizarras, né? Era alguém que tinha ali operadores para buscar meninas, para levar para eles, de maneira que ele tinha relações sexuais com 4 meninas novas a cada mês, durante anos em que ele esteve no poder. Essas meninas eram trazidas ali do interior. Ele foi um dos responsáveis por essa fama também que o Paraguai tem de rota de contrabando para o Brasil, de muamba, de entrada de arma, de entrada de drogas. Ele meio que ajudou a construir isso que em determinados pontos, né, persiste de alguma forma até hoje. Então, assim, também serve de contraponto, de tentativa de limpar a própria sujeira do adversário, porque o bolsonarismo explora e de fato existe o apoio de Lula a regimes socialistas que acabaram virando ditaduras. É claro que cada um tem uma avaliação, mas teve o caso do Daniel Ortega na Nicarágua, que está sendo muito explorado porque atinge ali as bandeiras, as causas do segmento evangélico. Eles falam que vai fechar a igreja, como o Daniel Ortega está fazendo. Né? Você tem o apoio que o Lula deu ao regime de Hugo Chávez, o apoio que o Lula deu a Nicolás Maduro, seu sucessor. Ele sempre, quando aparece alguma coisa sensível, o Lula fala
assim, não posso interferir na autonomia dos outros, na autodeterminação dos povos, na soberania e tal, mas faz campanha. Então, ele faz por um lado e quando acontece alguma coisa errada, ele diz que não pode interferir. E você mostrar que o Jair Bolsonaro também apoia apoiadores, serve para ficar num empate e ainda acrescenta esse lado sexual. Não, e você está perfeito. Desculpa, Raquel, te cortei, mas o Felipe falou a coisa correta e eu acho que eu me expressei mal. O filme não mostra o vídeo de Jair Bolsonaro falando das venezuelanas, nem se refere às venezuelanas. Exatamente como o Felipe colocou. Foi pegando... Sim, por isso que eu fiquei na dúvida. O gancho de pedofilia. Pegou o gancho de Alfredo Stroessner e perguntando como alguém que defende a família pode apoiar o ex-ditador paraguaio. Agora faz sentido, porque aí você consegue burlar a proibição do TSE e ainda assim voltar no assunto e colar essa pecha de novo no Bolsonaro. Eu peço desculpa se eu me referi mal. Eu fiquei confuso porque ele destacou vários trechos do Flow Podcast e num desses trechos, e que foi mostrado no outro dia, quando o Lula falou que teve um comportamento, o Bolsonaro teria tido um comportamento pedófilo. Ele se comporta como se fosse. Como se fosse. O entrevistador, o Igor, fala, mas você considera pedófilo? Ele faz uma pergunta mais direta, assim. Ele se comporta como se fosse. Então, assim, o Lula, ele tenta passar aquela imagem sem acusar diretamente para não cair na proibição. Ontem foi diretamente, no programa de hoje, perdão, foi diretamente os trechos tirados. Lula negando o fechamento de igrejas, negando o banheiro unissex e falou muito do ProUni. Inclusive o próprio Igor falando, eu sou do ProUni, eu fiz ProUni e a minha mulher também. Ou seja, saindo um pouco da questão de comportamento social, mas indo para alguma coisa prática na questão da educação para as pessoas mais pobres. E buscando vender o legado, né? Porque essa eleição, por ter um presidente e um ex-presidente, fica uma disputa de legados. 4 anos do Bolsonaro contra os 8 anos do Lula. E o Lula tem o ProUni, tem o Bolsa Família, ele tem ali medidas que foram eleitoralmente bem-sucedidas, foram políticas públicas bem-sucedidas, tanto que ele sai do governo com 82% de aprovação. Então, ele vendendo e tentando forçar esse debate. Só que é difícil também, porque o outro lado vem com uma campanha negativa contra a campanha do Lula. Então, muitas vezes nessa eleição e nessa disputa, e todo dia praticamente, a campanha do Lula precisa reagir também. E quando reage, você acaba entrando também na agenda da campanha de quem está te atacando, né? Nessa questão religiosa, nessa questão comportamental, e não consegue fazer uma campanha propositiva. Educação foi um tema que o Lula trouxe no debate com o Bolsonaro, né? Quando Sim. ele questiona quantas universidades você fez. Muito bem colocado. E até, o né? Bolsonaro diz, não fiz nem... Ele se escapa e diz se tinha pandemia. Isso foi elogiado dentro da campanha do PT, que ele conseguiu trazer algumas propostas. Mas fato é, como o Caio colocou, que o PT foi meio que capturado para a discussão no campo onde queria Bolsonaro nesse segundo turno, que era o campo de costumes, o campo da religião. A impressão que se tem é quem está pautando a campanha? Aparentemente, Jair Bolsonaro. Para usar a metáfora que o Caio gosta, é quem está no centro do ringue, né? Enquanto o outro está nas costas. A campanha do PT ela conseguiu emplacar a educação 2 vezes. Uma foi essa no debate e a outra foi diante da polêmica do próprio governo Bolsonaro com contingenciamento de recursos para os institutos, para as universidades federais. E aí os reitores começaram a reagir, dizendo que não ia ter dinheiro para pagar água, para pagar luz. Veio toda a crítica absolutamente legítima que nós fizemos aqui, de que há dinheiro para o orçamento secreto, mas não há dinheiro para a educação. Então aquilo reverberou, a gente trouxe aqui a analista do Twitter para mostrar que a educação começou o segundo turno passando para a liderança dos temas. Mas acontece que essas polêmicas e o bolsonarismo tem essa habilidade de voltar para o centro do ringue e pautar o debate público novamente, que a educação volta a cair e o Lula começa a fazer o jogo do adversário. Então, em alguns momentos ele consegue emplacar, mas ele não consegue manter por muito tempo a própria agenda no centro do debate. Eu vou botar uma outra pessoa no centro desse ringue. O juiz Alexandre de Moraes. Exatamente. Ele trouxe a censura, que é um assunto que interessa ao bolsonarismo, para o centro do ringue. A minha leitura é que é uma eleição dinâmica, muito dinâmica, uma hora um pauta, outra hora outro pauta. No começo ali, na pré-campanha, ou bem no começo da campanha, talvez agosto, setembro, era uma pauta muito econômica, né? Tanto que a aposta toda, até das campanhas nossas, dos analistas, era de que seria uma campanha muito pautada pela economia.
tanto que a campanha do Lula trazia economia. Aí depois ela começa, a pauta religiosa, comportamental entra muito forte. E agora nesse segundo turno a fake news, o que é, o que não é, entra também muito forte nesse debate. Eu penso que depois do segundo turno, a grande leitura, a grande marca, que ainda isso começa a aparecer, mas eu estou falando em nível de aposta, não tenho aqui uma garantia de que será isso. Essa será uma eleição em que a utilização da máquina pública será o grande debate, os limites de utilização da máquina pública. Porque vai ficar, se o Bolsonaro ganhar, a grande marca, acho que nisso tudo, nesse caldo todo, vai ser, poxa, usou a máquina pública para ganhar. Se o Lula ganhar, vai ser um debate, apesar do Bolsonaro ter usado a máquina pública e fake news, vai ser esse o debate. Mas me parece que daqui até o domingo da eleição, essa questão dos limites de utilização da máquina pública e depois da eleição vai ser uma pauta e vai ser uma possibilidade de uma leitura geral do que aconteceu nessa campanha. Mostramos os temas destacados, então, por Lula na sua propaganda eleitoral desta quinta-feira.